Olá, eu sou Regina Bueno e vim contar mais uma história da Bíblia para vocês. E hoje a nossa história é sobre a Arca de Noé. E ela se encontra lá no livro de Gênesis, o primeiro livro da Bíblia, a partir do capítulo 6. Conta a Bíblia que lá o povo tinha se afastado do Senhor, estava fazendo muita maldade, muita coisa. Então Deus viu o Senhor que a maldade do homem se havia multiplicado na terra e ele decidiu que ele destruiria toda a terra. Mas Deus olha para aquele povo e vê uma pessoa que tinha um bom coração, uma pessoa que era íntegra, que era justa. Isso mesmo, Deus achou Noé. Diz o versículo 8 do capítulo 6 que Noé achou graça diante do Senhor. E eis a história de Noé. Noé era um homem justo, íntegro entre os seus contemporâneos. E o mais importante, Noé andava com Deus. E a Bíblia conta que a terra estava corrompida de violência. Então Deus resolve que ia acabar com aquelas pessoas que não cultuavam, não respeitavam uns aos outros. Então Deus manda uma grande chuva. Mas antes disso, Deus diz para Noé construir uma arca bem grande. E Noé começa a construir essa arca. E ele constrói, martela. Interessante que a Bíblia diz que o Senhor disse para ele todas as medidas que ele teria que construir essa arca. E olha que linda que ficou essa arca. E ali ia caber todos os animais, todas as pessoas iam entrar nesse grande barco, a Arca de Noé, que Noé constrói para que os animais e as pessoas pudessem ficar protegidas ali dentro. E a Bíblia diz que Deus mandou, diz para ele assim, olha, você vai fazer uma arca de tábuas de cipreste, vai tampar direitinho todas as medidas. E Deus diz no versículo 18 que ele ia estabelecer uma aliança com Noé e entraria na arca Noé, os filhos, a mulher e as mulheres dos filhos. E ele deveria levar também vários animais de cada espécie, macho e fêmea, iriam entrar na arca para que sobrevivesse com ele ao grande dilúvio. E diz a Bíblia que ele deveria levar tudo que se come, deveria levar junto, porque seria como alimento para Noé. E a Bíblia continua falando no capítulo 7 que Noé entra na arca, ele e toda a família. E ele leva dos animais limpos, aqueles que ele poderia se alimentar, ele leva 7 pares, isso mesmo. Mas dos animais imundos, aqueles que ele não poderiam consumir, Deus diz para ele levar um par só. E todos os animais entram e durante o dilúvio os animais estão ali na arca, né? E conta a Bíblia que choveu muito tempo e que depois de 7 dias vieram sobre a terra as águas do dilúvio. E o dilúvio, no versículo 17 do capítulo 7, diz que o dilúvio durou 40 dias sobre a terra. Cresceram as águas e levantaram a arca de sobre a terra. E predominaram as águas e cresceram de tal maneira que a arca voava, flutuava sobre as águas. E depois, no versículo 8, diz que as fontes de água se fecharam, né? E aí o Noé tem que esperar baixar a água para que ele pudesse sair com a sua família e os animais. E sucedeu que depois de muito tempo, no capítulo 8, no versículo 15, diz assim, Deus disse a Noé, sai da arca, tua mulher, teus filhos e as mulheres de teus filhos,
os animais que estão contigo de toda a carne. Então Noé desce com os animais e volta a povoar a terra. E a Bíblia diz que Noé estava tão feliz, estava tão assim em sintonia com o Senhor, que ele constrói um altar ao Senhor. E ali ele oferece um holocausto para o Senhor, adora a Deus. E Deus faz uma aliança com Noé. Deus diz para Noé que todas as vezes que ele visse o arco-íris, ele se lembrasse da aliança. Capítulo 9, versículo 11 diz assim: estabeleço a minha aliança convosco, não será mais destruída toda a carne por águas do dilúvio, nem mais haverá dilúvio para destruir a terra. Isso mesmo. Disse Deus: este é o sinal da minha aliança que faço entre mim e vós e todos os seres viventes que estão convosco. Porém nas nuvens o meu arco, que será por sinal de aliança. Quando você vir o arco-íris lá no céu, logo depois das chuvas, lembre-se que o arco-íris, ele é o símbolo da aliança que Deus fez com Noé e com todos nós, né? Então o arco-íris, ele tem um símbolo muito especial. É o símbolo da aliança com Deus. Eu sei que tem um monte de desenho, um monte de coisa que usa o arco-íris para enfeitar, para simbolizar a vida, mas o arco-íris é o símbolo da aliança com Deus. E Deus faz essa aliança com Noé, e depois Noé povoa a terra de novo, os animais saem, e aí eles podem livremente andar, os animaizinhos podem correr nos campos, a família, e eles podem louvar e bendizer o nome do Senhor. Aprendeu mais uma história da Bíblia que fala desse Noé, desse homem que era justo e bom. Deus olha para cada um de nós e vê as nossas características. Será que nós também podemos ser chamados como Noé? Pessoas justas e corretas com as nossas atitudes, pessoas que falam o que é certo, que não mentem, que a gente não rouba, não é? A gente não desobedece, porque Noé também foi um homem obediente a Deus. Quando ele construiu a arca, ele obedeceu direitinho as instruções que Deus deu para ele, assim como a gente, como você que obedece aos seus pais, direitinho o que seus pais falam. Que Deus nos abençoe e que a gente possa também ser obedientes à voz do Senhor. Curtiu essa história? Deixa aí um like para nós, compartilhe essa história com seus amigos e não se esqueça de se inscrever no nosso canal e ative o sininho para receber a notificação. Todos os domingos nós estamos aqui com mais uma história da Bíblia para você. Deus abençoe. Fica com Deus.